Minha gente, olha só, padre, agora eu tenho alegria, nós vamos falar hoje sobre um assunto que a gente comenta muito aqui na Rede Vida e Televisão. Um assunto que vai interessar você. Mas antes do padre falar sobre o assunto, que na verdade é a ajuda à igreja que sofre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho, nós vamos falar onde eles estão atuando, quais são as dificuldades que eles estão encontrando hoje e também na atual conjuntura, onde está tendo guerra, essa coisa toda, como que esse trabalho está sendo feito, né, principalmente em momentos como esse. Por isso eu tenho alegria aqui, minha gente, de ter aqui um nosso irmão que veio diretamente da Alemanha para falar um pouco sobre esse trabalho aqui, meu querido, já nosso amigo da Rede Vida e Televisão, Felipe. Boa tarde, meu querido. Deus abençoe você. Tamo juntos. Estamos juntos, padre. Sempre. Padre Marcos. Por favor, senta Grande aqui joia. um pouquinho. É isso aí. Grande filho, grande em todo sentido, alto também. Felipe, que alegria tê-lo aqui. Que alegria, padre. Que bacana. Eu fiquei sabendo que você já esteve hoje em outros programas aqui da casa, né? Falando um pouquinho sobre esse trabalho também, tão bonito. Eu tenho estado praticando para o vosso programa, padre. Você já foi fazendo um treino. Um treino, para agora. Agora fazer um golaço de vez, né? Vamos ver. Bacana, super legal, super simpático o nosso querido aqui, Felipe, alemão. Quando eu lembro de alemão, às vezes eu fico um pouco meio chateado, porque eu lembro de uma coisa que aconteceu em 2014 aqui. Eu não lembro. Que bom que se você não lembra. Não lembro. Não. Mas olha, Felipe, vamos fazer agora vamos visualizar um VT que nós preparamos para vocês entenderem agora um pouquinho sobre o trabalho da ajuda à igreja que sofre. Vamos acompanhar esse VT e o padre já vai continuar conversando com o Felipe aqui. Dá uma olhadinha aí. A ACN, ou Ajuda à Igreja que Sofre, como é chamada no Brasil, é uma fundação pontifícia localizada no Vaticano, que busca ajudar os cristãos e a igreja em países onde são perseguidos ou sofrem de carência, em países como o Egito, Líbia, Arábia Saudita e Afeganistão. Outras religiões são maioria e muitas vezes fazem parte das leis que regem esses lugares. Por conta disso, os cristãos muitas vezes sofrem preconceitos e perseguições. Casos mais graves, afetando principalmente as mulheres, infelizmente são comuns. Em certos lugares, muitas são obrigadas a se casarem com um homem de outra religião para ser convertida. E isto é apenas o começo. No Papo Reto de hoje, conheça mais sobre a ajuda à igreja que sofre e seus feitos. Muito bem, minha gente. Então está aí, né? Hoje colocamos esse VT. Felipe, a gente está sempre aqui divulgando o trabalho de vocês, né? Ajuda a igreja que sofre. Mas, por exemplo, muitos dos nossos telespectadores, principalmente quem está chegando agora, talvez não gostaria de entender com uma maneira mais clara, por pessoas como você, que está à frente desse trabalho, quais são esses conflitos? Por que vocês estão à frente desse trabalho tão importante, né? Quais são as atuações, por exemplo, católicos espalhados em todos os continentes do mundo? Sim. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, vamos colocar algo muito importante aqui. Ele não falou que o desejo de Deus nunca foi que, a princípio, que seja todos católicos, mas que em todos os países existam católicos. É verdade. Mas nem todos os países a fé cristã católica, ela é bem aceita. Então existem algumas pessoas, como foi visto agora, que vivem preconceitos, são às vezes obrigadas a se colocar diante de circunstâncias até anti-humanas, né, na situação que vive. Então, o que a ajuda da igreja que sofre? Qual é o trabalho, principalmente nesses lugares onde a fé cristã católica não é vista com o respeito que merece? O que vocês fazem exatamente em relação a isso? Sim, padre.
A igreja é uma grande família, não? Conhecemos a parte da igreja local, a igreja que nós conhecemos das nossas paróquias, dos nossos movimentos, das nossas dióceses, mas isso só é uma pequena parte da igreja. A igreja está em todo o mundo, é um grande corpo, é uma grande família. E as situações nesta grande família são muito diferentes de um lado ao outro. Um país como o Brasil tem uma grandíssima igreja católica que também tem grandes desafios. Ali estão os bispos, os missionários, os padres, as religiosas, para ajudar a gente que precisa de ajuda. E muitas vezes também a igreja no Brasil é pobre. Pensamos, por exemplo, na igreja do Amazonas, não? É uma igreja que precisa de ajuda também. Ali está também a AIS, a Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN, graças aos seus benfeitores de todo o mundo, pode ajudar o bispo na Amazônia, por exemplo, dar um barco novo para que ele possa chegar mais rápido. Meios de transporte. Por exemplo, os meios de transporte, formação, seminaristas. Isso fazemos em todo o mundo. Cada ano a CN financia os estudos de mais de 10 mil seminaristas em todo o mundo. Agora mesmo temos uma campanha mundial para o apoio aos seminaristas. E isso significa que 1 de cada 8 seminaristas no mundo está financiado por a nossa organização. Nossa, em todo o mundo, também no Brasil. Mas isso é só uma parte da ajuda. A ajuda pastoral para que a igreja possa ajudar a trazer os sacramentos, a manter a fé viva nos lugares do mundo. Digamos que os cristãos que mais merecem a nossa ajuda, que mais olhamos, são os cristianos perseguidos. Sim, existem muitos cristãos no mundo que não podem viver livremente a sua fé. Já vimos no vídeo alguns comentários sobre o Afeganistão, Arábia Saudita, muitos países muçulmanos radicais, sim, mas também tem outros países com ditaduras, como a Coreia do Norte, a China. Países que estavam mais ou menos bem, mas que agora têm um nacionalismo étnico, onde a religião da maioria tem que ser a religião de todos, como a Índia, que era mais ou menos tolerante, agora tem uns partidos políticos hindus que estão a obrigar a todas as religiões a ser como os hindus. Também os muçulmanos na Índia têm problemas. E também temos países como muitos na África. O Moçambique é muito conhecido pelos brasileiros, mas também outros países na zona do Sahel e a zona do sul do Sahara. Pequenos estados, os estados frágeis, o Níger, o Mali, a Nigéria, que é grande, Burkina Faso, lá são grupos terroristas que estão a desestabilizar os governos para trazer o terror, livrar grandes áreas da povoação muçulmana e cristã para trazer o crime, o tráfico de drogas, o tráfico humano. Mas, por exemplo, Felipe, sim, mas exatamente mais nesses países onde sim, existe essa intolerância sim, sobre a espiritualidade católica, porque ou prevalece a religião de uns, ou tem essa questão política no meio, o trabalho que vocês acabam indo até lá para ajudar, ela é mais inserida em quais aspectos? A gente sabe que em alguns sim, é financeiro, sim, mas o outro qual que é? De vocês, de repente, ter uma relação também diplomática com as lideranças do local, ou também, de repente, abrigar os católicos em alguma instância local que os proteja? Como que vocês, nesse caso dessa intolerância religiosa, vocês mais atuam? A beleza, eu penso, da nossa organização é que trabalhamos sempre com a igreja local. A igreja está no todo o mundo. Sim. Então, a igreja tem gente lá que conhece muito bem a situação. Sim, sim. A gente que conhece a linguagem. Eles sabem muito bem o que temos de fazer para ajudar a gente que precisa de ajuda. Então, a única coisa que elas precisam é a ajuda de nós, para ter as forças de poder ajudar elas. Exemplos. Se queremos financiar os seminaristas, se queremos construir uma igreja nova ou renovar, se precisam um carro ou um barco para chegar. Mas também o trabalho com os refugiados, um campamento, um programa pastoral para os jovens, que vamos a fazer no Líbano agora, um país com grande crise. Vamos fazer com todas as dióceses católicas. Programas de reconstrução de casas que temos feito no Iraque, na Síria. Grandes programas de ajuda para os pobres cristãos, refugiados sírios no Líbano, porque tem uma horrível guerra também ainda. Então, a AIS ajuda a igreja que sofre, trabalha sempre com a igreja localmente.
Então, somos um ponto... É um diálogo, então, é bem grande Sim. entre, por exemplo, o representante da igreja, no caso, o senhor episcopo, que está lá. Isso aí. E ele sabe a situação no local, Isso. onde vocês, junto com eles, vão perguntar quais são as maiores necessidades e carências. Isso. É onde vocês estão atuando ali com várias, nesses quesitos, ou de uma melhoria econômica, ou uma construção de um seminário, Isso. ou de um barco, ou de carros, tudo. Que bacana, é um trabalho sensacional, é um trabalho silencioso que muitas pessoas não sabem. A gente não é feito nenhum tipo de levante, olha o que nós estamos fazendo, mas acontece por baixo. Nós, o que queremos fazer é dar a voz àqueles que não têm voz. É a igreja silenciosa que porta a cruz cada dia para aqueles que sofrem, que traz a fé sem dizer nada. Mas nós estamos com eles para ajudar. Queremos dar a voz a essa igreja, a igreja heróica em todo o mundo, também no Brasil. Também no Brasil. Então, olha só, gente, o Felipe daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho como nós podemos, como brasileiros, entendendo melhor esse mecanismo todo que a igreja, a ajuda à igreja que sofre faz no mundo, principalmente nos lugares mais... Quais são as ajudas que nós podemos fazer também, né? Com a ajuda à igreja que sofre. Felipe! Padre. Que alegria. Olha, que explicação bacana. Você fez uma introdução muito assim já pertinente para os nossos telespectadores entender como ajuda a igreja que sofre. Sim. Então a gente já viu que realmente o catolicismo está em todos os países do mundo, É verdade. mas que nem todos os países têm, entre aspas, a aceitação de uma fé sendo vivida, dando recursos, até mesmo aqui no Brasil, como o senhor mesmo colocou, na Amazônia a gente tem uma carência e a ajuda à igreja que sofre também está lá. Olá. Então, assim, você explicou muito bem. Agora, existem, é uma pergunta antes, vocês acabam recebendo também muita perseguição por esse trabalho? Quais são as maiores dificuldades que vocês, que estão espalhados em todo o mundo, encontram que é um dos gatilhos que chateia muito o trabalho que vocês fazem? Qual é a maior tribulação que vocês têm? Eu penso, verdadeiramente, a maior tribulação é a falta de fé em muitos países do mundo, mas também nos nossos países. Nos nossos países, na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, os países onde a gente está perdendo a sua fé. A referência a Jesus Cristo como fé, sim. como aquele que é um evento de que aconteceu a ressurreição dele. Então a gente está vendo um esfriamento sobre a espiritualidade desse povo no mundo inteiro. O mundo inteiro, isso é a mais grande tragédia para nós. E o milagre da nossa obra, que é um regalo de Deus, que pode ser que aqueles que mais recebem da nossa obra não sejam os parceiros da igreja perseguida e da igreja pobre, mas somos nós que podemos viver com os testemunhos desta gente que está lá com alegria, com fidelidade, com esperança, até nos piores logos do mundo. E falo de logos terríveis. Eu venho agora de uma viagem por toda a América Latina para visitar os nossos escritores, mas também visitar algum projeto. Eu estive, faz 2 dias, eu estive na Colômbia, um país vizinho no norte do Brasil. Estive no deserto. Eu não sabia que a Colômbia tinha um deserto na fronteira com Venezuela. Lá, sem nada. Um campo de refugiados venezuelanos que tem agora esta ditadura terrível, 14 mil pessoas no deserto, sem água, e verdadeiramente as crianças a morrer de sede, de fome, diante as nossas portas. Uma situação terrível, pois tem o tráfico de drogas também, são estados fallidos, a Venezuela, então está a sair muita droga dali para a Europa, para os Estados Unidos. Tem também os indígenas que são pobres, é ali no meio do inferno. O bispo, os frades, as religiosas, cada dia dando toda a sua vida para esta gente, para portar a esperança, a ajuda. É verdadeiramente uma alegria estar com eles no meio do inferno. Mas como é possível isso? É um milagre, e isso é o milagre da igreja que sofre, que também ela dá esperança a nós. Que legal. Então, na verdade, a gente está vendo aqui, viu, irmãos e irmãs, que não é mostrado a verdade, tá? A verdadeira realidade
de muitas circunstâncias espalhadas no mundo dentro do catolicismo. Você fez uma viagem, está fazendo agora, está voltando agora recentemente. Sim. Você vê, os repórteres do mundo não estão enfincados nesses locais para mostrar, para todo mundo ver quantas pessoas sofrem, quantas pessoas ainda morrem de sede. Olha, nós estamos vivendo a época da contemporaneidade. Fala da alta tecnologia e tem pessoas morrendo de fome e sede, não é? Diante dos nossos Diante dos nossos. Veja só, e muitos desses homens são verdadeiros heróis. Bispos, padres, religiosas, né? E esse trabalho que vocês fazem. Felipe, assim, vocês precisam também de uma ajuda dos nossos irmãos católicos que querem ajudar. Fala, mas olha, eu quero ajudar esse trabalho que vocês fazem. Sim. É lindo, é importantíssimo. O que eles podem fazer? Como que eles podem ajudar? Temos a sorte de ter 23 escritórios em todo o mundo. É a nossa comunidade de benfeitores, desde a Austrália ao Canadá, desde o Chile à Coreia, e também muito grande, muito importante no Brasil. Já faz 25 anos que temos o nosso escritório aqui, estamos celebrando este aniversário. Quero verdadeiramente agradecer aos benfeitores brasileiros pela sua fidelidade, a sua ajuda. E o que pode fazer? É muito fácil. Ligue com o nosso escritório no Brasil para dar ajuda à igreja que sofre em todo o mundo. Agora, programas de emergência de ajuda para a igreja da Ucrânia, com esta terrível guerra que está a ajudar os refugiados, a dar ajuda pastoral, mas também material neste inferno. Eles ficam aí porque é a sua obrigação, eles têm a fé e vão ficar lá. No Médio Oriente, com os cristãos do Líbano, da Síria, que são a cuna, o berço da cristandade. Temos que ajudar para que fiquemos aí, mas também os heróis da igreja no Brasil, na América Latina, que vão às periférias, como quer o nosso Papa, para portar a palavra de Deus e estar com aqueles que precisam de ajuda. Então tá aí, gente, olha, você pode, já tá vendo aí na TV, tá? Doe Agora, ajuda a igreja que sofre. Está aí 0800 7709 927. Então, são mais de 23 escritórios espalhados em todo o mundo. Em todo o mundo. Felipe, espera um pouquinho, eu quero falar um pouquinho mais também a respeito desse atual momento, dessa guerra entre a Ucrânia, a Rússia e os países aliados ali. Como que vocês estão atuando nisso tudo aí? Você entrou nisso, nós ficamos curiosos a respeito disso. Eu estou muito assim feliz assim com a tua presença e o assunto está muito interessante, né? Porque você sabe que aqui está sendo um aprendizado para muitas pessoas, né? Quando a gente tem a consciência trabalhada do que acontece, a gente amadurece, né? Até se eu tenho consciência o que é Cristo Jesus na minha vida, isso mexe com a minha fé, eu vou ser melhor, eu vou me doar mais. Então, quando a gente sabe o que está acontecendo no mundo, porque a gente está acostumado a olhar muito aqui em São Paulo, as grandes metrópoles, e a gente vê problemas, mas a gente não vê problemas tão sérios como você está apresentando para nós. Claro, algumas pessoas são bem informadas, mas a maioria do povo, né, às vezes não tem esse conhecimento. E você já nos colocou aqui os escritórios que as pessoas podem ajudar. Mas tem um assunto que eu gostaria muito de tocar com você, essa guerra que nós estamos vivendo atualmente, com a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e aqueles países que também são a favor da Ucrânia e outros contra a Rússia, etc. Como que vocês estão atuando? Qual é a maior dificuldade? Você falou um pouquinho, quais estão sendo as maiores dificuldades em relação a esses nossos irmãos ali na Ucrânia? Justo a guerra começou o dia que eu comecei a minha gira para a Latinoamérica. Eu estava contente de poder visitar os nossos irmãos aqui neste continente, mas foi o dia da invasão. É um pesadelo, não? Que ha começado. Eu espero cada dia, como tantos no mundo, especialmente na Europa, despertar e pensar que já passou o pesadelo, mas não, ele é lá, ele é muito real. É uma guerra que ninguém pensava que poderia acontecer, mas está lá. É uma nova realidade, uma realidade muito triste, muito dura, mas que agora temos que afrontar. E os primeiros que sempre
tem estado nesta realidade tão dura da Ucrânia, que tem uma história muito dura. Sempre foi um povo que estuvo atacado por os grandes povos vizinhos na história. Sempre foi uma igreja muito perseguida. Sofreu milhões de mortos sob a ditadura stalinista, comunista, na União Soviética. Depois teve este momento de despertar depois do comunismo. A ACN sempre tem estado com a igreja ucraniana, quando esteve escondida, quando esteve no secreto da igreja perseguida, e depois na ressurreição da igreja, todos os seminários na Ucrânia, quase toda a igreja foi financiada graças aos benfeitores da ACN. Agora, então, são nossos irmãos, são nossos amigos, conhecemos todos muito bem. Eles decidiram ficar com a sua povoação que está agora no sofrimento e nós, naturalmente, vamos ficar com eles nesta crise para les ajudar. Quais são os problemas? Bom, estão no meio do inferno, estão os ataques de artilharia, as casas que estão a cair, a gente que perde as casas, não tem comida, não tem médicos, estão a fugir. São milhões de pessoas que estão agora a sair do frente de guerra para andar às cidades do Oeste, a fugir o centro da Europa. A igreja fica lá, permanece, abre as portas aos que precisam de ajuda, às famílias, às mães, vão aos edifícios derrubados, às trincheiras, para estar como soldados, a rezar com eles. Eles não vão fugir. Essa parte que você falou, Felipe, a oração. Porque vocês fazem um trabalho muito bonito, né, dessa ajuda monetária, essa ajuda material, mas a importância da oração também, ela é fundamental. Por exemplo, a gente está pedindo a Deus que essa guerra termine. Nossa Senhora, em vários momentos que ela apareceu, ela disse, orem para que haja o fim da guerra. Sim. Vocês, como ajuda a igreja que sofre, também se solidariza com a oração para esse povo, não é? As três dimensões do nosso trabalho são oração, informação e ação. Nós falamos da ação, mas também para que possa acontecer a ação precisa a informação. Estou muito agradecido por poder estar com vocês para contar as histórias, mas a base de tudo é a oração. E lá onde está a nossa verdadeira comunhão, não só com Deus, mas também com os irmãos e irmãs cristãs de todo o mundo. É esse corrente de oração que está em todo o mundo e do que podemos fazer parte com a AIS, com a igreja que sofre. Eu penso que o poder da oração destes cristãos que estão dando tudo para viver perto de Deus, do Cristo e dar a sua vida aos seus irmãos, esse corrente de oração é especialmente forte para dizer. Temos pedido todos os nossos parceiros do mundo, e são mais de 5.000 cada ano, de rezar agora por a paz na Ucrânia. Perfeito. Temos os mosteiros contemplativos em todo o mundo. Eu penso especialmente no Bangladesh. As irmãs têm decidido agora, toda a quaresma, comer as comidas de pé como sacrifício pela paz na Ucrânia. Olha só que interessante. Então tá aí, gente. Para nós está sendo aqui um grande grito de Deus através também da ajuda à igreja que sofre, através dessa pessoa maravilhosa que é o Felipe, o nosso querido Felipe, né? Felipe, que está trazendo tanto conhecimento sobre esse trabalho. Estamos unidos com vocês. Obrigado. O povo está aí, ó, os telefones estão aí, você pode nos ajudar. Felipe, olha, eu agradeço grandemente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Padre. Rezemos sim, para que toda essa guerra desapareça e o trabalho de vocês continue frutificando no mundo inteiro. Muito obrigado. Obrigado Padre pela Marcos. sua participação. Obrigado. É isso aí.